Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu pensei em trocar uma ideia sobre a questão da culpa de ser privilegiado. Muitas vezes, tanto no setting terapêutico como em relações entre colegas, amigos e tudo mais, acaba emergindo essa questão. Uma pessoa que tem privilégios, como por exemplo de ser branca, de ser hétero, de ser homem cis, começar a se tocar do fato de que as próprias condições de marcadores sociais colocam a si próprio num conforto de privilégio, de não ter que lidar com certas questões que grupos minoritários lidam. E isso muitas vezes vai gerando um sentimento de ansiedade e de culpa, no sentido de perceber que estou propense a cometer vacilos, a falar coisas, a reproduzir comportamentos no sentido de ser conivente com opressões, com desigualdades. Se você, que é uma pessoa privilegiada, já se tocou disso, não é meu papel te dar parabéns, porque você não fez mais que sua obrigação, mas ao mesmo tempo eu acho válido te felicitar, porque a gente vive num mundo em que pensar em marcadores sociais, pensar em desigualdades que partem da noção de classe social e que vão nas miríades de diversidades de ser classe, como ser LGBT, ser mulher, ser racializado, é uma coisa muito importante. Então, que legal se você é uma pessoa com privilégios e está lidando com o fato de ter que entender como bancar esse privilégio. Peraí. E aí é nisso que a gente vê muitas pessoas com esses privilégios terem sintomas de ansiedade, de medo, de culpa. E o meu papel como profissional não se trata de apontar o dedo na cara e falar bem feito, tá vendo como é sofrer? Não se trata disso. Entendo que eu começar a formular o mundo que eu vivo para além da minha própria experiência centrada em mim mesma, entendendo que existem outras formas de ser, outras formas de viver, outras formas de ser tratado pelo mundo, é um negócio que pode ser tipo, você se toca de muitas coisas que até então você não tinha se tocado. E nesse sentido, por mais que seja importante passar por essa experiência de entender que o mundo não gira em torno de mim, de entender que eu tenho privilégios e que eu tenho que assumir uma certa responsabilidade diante desses privilégios, não significa que precisa ser sofrido, não significa que você deva carregar a culpa. Eu fico pensando muito numa autora psicóloga que eu gosto muito. Ela é psicanalista, não é da vertente teórica que eu trabalho, mas enfim, que eu estimo muito, que chama Grada Quilomba. É uma psicanalista negra lá de Portugal e ela discute muito essa questão do privilégio, no caso dela, que é a autora negra, na interface da raça, de que existe uma diferença entre a questão moral e a questão estrutural. Desigualdades que são decorrentes de uma estrutura de mundo que a gente vive, que é pautada por antagonismos, por um lado ser muito mais favorecido e ter uma vida muito mais fácil por conta da sua sexualidade, do seu gênero, da sua cor de pele, etc. E outro lado ter uma vida muito mais difícil, não é uma coisa que a gente tem que tomar pra gente como um atributo moral, de que se eu tenho esse privilégio, eu sou amoral, eu sou imoral, eu sou uma pessoa ruim. Não se trata disso. Muito da questão da gente trabalhar com essa culpa vai nesse sentido de que eu não posso individualizar a responsabilidade de séculos de desigualdade e de opressão que se consolidam até hoje no nosso mundo nos meus próprios ombros. Isso não significa que eu não deva ser consciente da minha responsabilidade, de arcar com privilégios que materializam desigualdades no mundo que a gente vive. E aí, pensando nisso, eu gostaria de colocar alguns pontos para a gente pensando juntos em manejos que sejam o mais responsáveis possível, para eu lidar com o meu privilégio de uma forma responsável dentro das possibilidades que o mundo nos coloca.
Quando a gente toma essa consciência de que eu tenho um privilégio e que esse privilégio é histórico, não só histórico, que pautou toda a facilidade ou dificuldade da história de vida que eu tive, e histórico no sentido que vai para além de mim, existe para além do meu tempo de vida, pode haver um sentimento de urgência de eu querer, dentro dos núcleos que eu circulo, sanar esse tipo de problema. E por mais bem intencionado que seja esse tipo de postura, há que se tomar muito cuidado, porque nessa, muitas vezes, eu quero tomar o protagonismo de uma luta que não é minha. Então, eu quero ser o homem feminista que vai salvar as mulheres. Eu quero ser o hétero cis que vai advocar pelos direitos LGBTQIA. Eu quero ser o branco salvador das minorias raciais. Consegue perceber o quanto isso fica ainda mais calcado numa lógica de desigualdade? E que muitas vezes eu tomar essa consciência de que não cabe a mim ser protagonista de certas narrativas é parte desse processo, de eu respeitar o outro e de eu me cuidar. Eu não posso colocar nos meus ombros um protagonismo de uma história que, mais uma vez, me pressiona a entender que o mundo não gira em torno de mim. E muitas vezes eu entender que o mundo não gira em torno de mim é difícil. Eu entender que uma história não diz respeito a mim não significa que eu tenho que, como pessoa, me forçar a me colocar nessa história, mais uma vez sendo a pessoa que vai querer resolver o problema que não é meu, que é do outro. Percebe que quando colonizadores vieram para a América do Sul, quiseram, com boas intenções na cabeça deles, salvar os indígenas de alguma coisa que eles consideravam errado? Então percebe até que ponto muitas vezes eu querer ter essa postura salvadora, de eu colocar nos meus ombros, cuidar de uma minoria que eu não pertenço, muitas vezes mais reproduz as desigualdades do que sana elas. Isso não significa que você deva tacar o foda-se e ficar indiferente a esses grupos. Muito pelo contrário, você pode dar o protagonismo na escuta. Você pode ter dúvidas e ouvir outras pessoas que já estão construindo essas discussões. E pessoas que falam desses lugares. Não significa que você deva ser essa minoria para ser capaz de entender o que essa minoria passa. Mas a partir do momento que você toma o protagonismo para você, você só está reproduzindo ainda mais essa lógica de que pessoas que passam por esses sofrimentos ficam à margem de vocalizar as próprias questões que vivem, percebe? E eu penso o quanto essa urgência de eu querer sozinha nos meus ombros resolver uma luta que pode ser minha também, mas que eu não sou protagonista dela, tem muito a ver com o sentimento de culpa, com o sentimento de ansiedade, de eu querer me livrar logo de um problema que diz respeito aos meus privilégios e que eu quero logo me livrar disso para não ter que carregar essa culpa. E acho que isso coloca muito a gente para pensar no fato de que não é tão simples assim. Não é um hashtag que você vai postar no lugar, não é uma boa ação que você vai fazer, uma fala desconstruída que você vai fazer que automaticamente vai acabar com a opressão do mundo. Então, existem desconfortos de constatar nossos privilégios que devem ser sentidos. Não significa carregar culpa, mas significa lidar com desconfortos que estão aí. E que se você só percebeu agora, é porque você realmente só percebeu agora. Eles já estavam aí há muito tempo. Muito desse processo de autocuidado, das nossas ansiedades, das nossas culpas, muitas vezes passa pela necessidade de eu aprender a lidar com o desconforto que é necessário. Você querer se esquivar de um desconforto que diz respeito a um privilégio que você tem, é mais uma vez você querer se valer do seu privilégio para não lidar com dados de realidade que são maiores que você. Percebe? Então, muitas vezes, permita-se sentir esse desconforto. Ele é necessário e ele não se trata de você. Se trata de um mundo que a gente vive e que vai levar muito mais tempo do que sua história de vida para a gente mudar. Não significa que você não deva se importar, não significa que você não deva se solidarizar, não significa que você deva ficar indiferente, mas entenda esse desconforto não como uma coisa para sanar de um momento para outro, mas como um sintoma de algo que é maior que você. Tudo bem? E essa ansiedade de eu querer resolver logo uma culpa que eu não quero carregar acaba muitas vezes se expressando em atitudes que são ruins tanto para mim,
que geram desgastes para mim, privilegiado, como também geram desgastes pro outro que é oprimido e que não tem a obrigação de lidar com isso. Nessa de eu querer ser a pessoa que vai conseguir um selo de desconstruir para carregar e para ostentar, a gente quer dar sermão para as pessoas oprimidas, fazer elas tomarem consciência de uma opressão que elas sofrem. Porque em vez disso você não vai e fala com seus amigos brancos, com seus amigos heterocis, com seus amigos homens, em vez de dar sermão para pessoas que já estão na labuta há muito mais tempo, tentando ou não lidar com essas questões, conscientes ou não dessas questões nos seus dias. Muitas vezes também, quando a gente lida com uma culpa que é muito difícil de bancar, a gente quer biscoito, a gente quer um confete, a gente quer uma validação de que eu sou a exceção da regra. E mais uma vez eu trago a grada quilomba nesse sentido. Não é porque você está consciente do seu privilégio e tenta se engajar no sentido de desconstruir os privilégios que você moralmente está perdoado. Essa lógica do perdão, ela não faz sentido na nossa discussão sobre saúde mental. Você vai continuar sendo uma pessoa privilegiada, é um desconforto que você vai ter que sentir, mas que você não precisa carregar uma culpa individual, porque não se trata só de você mais uma vez. Se trata de você com a sua corpa de privilégios, mas não se centra em você. Não é você sozinha que vai resolver isso tudo. Então pense muitas vezes em qual é o sentido do confete, do biscoito que você deseja. Um biscoito, às vezes é gostoso, né, ganhar um biscoito de alguém. Mas você acha que funcionalmente esse biscoito vai resolver os problemas da realidade que são maiores que você? Não. Vai ser só um paliativo para você sentir menos culpa a curto prazo, e que não é uma culpa que você deve sentir, mas é um desconforto que você deve bancar. Se eventualmente você acabar cometendo algum vacilo de ser racista, de ser homofóbico, LGBTfóbico, machista, reconheça o erro que você cometeu, mas não fique se martirizando. Você não pode se cobrar de um dia pro outro se tornar a pessoa mais desconstruída do universo. Porque o mundo que a gente vive não é desconstruído. Então a gente não pode colocar nas nossas costas o dever de sozinho mudar de um dia para o outro. A desconstrução ela é um processo para a vida toda. E toda vez que você receber uma repressão, receber um toque, um feedback de que não foi legal uma atitude sua, uma fala que você fez, entenda como uma oportunidade de melhorar. Entenda como uma parte do seu processo de se tornando uma pessoa mais desenvolvida e mais aliada numa luta que diz respeito a você, mas que você não é o protagonista. E por fim, uma coisa que eu queria falar é o seguinte: não se preocupe tanto em assumir posturas de querer resolver um problema que não diz respeito diretamente à sua história, mas esteja aberto para essas pessoas que são protagonistas desses sofrimentos societários poderem contar com você como aliado. Muitas vezes o nosso papel em querer resolver mazelas maiores do que a gente não é a gente tomar o protagonismo pra a gente querer sozinha e resolver isso tudo, mas a gente tá à disposição de batalhas que outras pessoas estão há muito tempo já travando para tentar sanar. E que o meu papel talvez não seja de eu criar mais um nicho de batalha nesse mundo que vai girar em torno de mim, mas eu somar em batalhas que já existem. Isso tudo não é fácil, eu tô falando muito por cima num vídeo que cabe. Lidar com essas culpas é um processo que às vezes pode contar com ajuda profissional, às vezes não. Participar de coletivos, conversar com seus amigos também é muito importante, é isso. Eu achei que fosse importante fazer um videozinho nesse sentido, que é um assunto que emerge muito e que é necessário falarmos cada vez mais sobre ele, não é? E é isso então, gente. Um beijo, até mais.